grava pro povo. Qualquer coisa é só interromper, tá? Então vamos lá. Vendo? Tô. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ventos, né? Ventos e massas de ar. Então, olha lá. Já mudar aqui. Caneta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, né? Sobre os ventos. Depois, o perfil da velocidade do vento na superfície do solo. Qual que é o comportamento dele. Depois, como que se mede o vento. Tá? Na sequência, a gente vai comentar um pouquinho sobre a circulação geral da atmosfera, os ventos locais, como que eles funcionam, as massas de ar, quais são as massas de ar, né, que afetam o Brasil, inclusive, né, e as frentes. Né? Então, você vai aprender um pouquinho sobre frente fria, frente quente, né, de oclusão, e assim vai, frontólise, né? Então, olha lá, primeira coisa, quando a gente fala de vento, a gente tem que definir o que é vento. Então, vento é o movimento do ar em relação à superfície da Terra. Então, notem que é um conceito bem físico. Então, você está dando o movimento do ar em relação à Terra. Então, isso é o vento. Qual que é a importância? Por que a gente estuda a questão dos ventos na área florestal? Então, eu coloquei aqui uma pequena lista, bem rápida, né, só para a gente comentar um pouquinho. Então, lá tem a questão da propagação de sementes. Então, existem sementes ali, né, que tem lá como síndrome de dispersão, né, anemocórica, vocês já devem ter visto, né? Anemo significa vento. Então, a dispersão que é feita pelo vento das sementes. Então, todas as sementes que são aladas, a dispersão é feita pelo vento. Então, os ipês, por exemplo, ipê amarelo, ipê roxo, né, que tem uma semente que é alada, a dispersão, né, a propagação é feita pelo vento. Né? O próprio pinus é feita pelo vento. Na arborização urbana tem a tipoana tipo, tem o dedaleiro, né, Lafoense pacari. Então, várias espécies têm a síndrome de dispersão pelo vento. Então, aí tem já uma importância em relação à área florestal. Os grãos de pólen, então, em algumas espécies, os grãos de pólen, a dispersão é feita pelo vento, no caso, por exemplo, da araucária. E a questão dos patógenos também ocorre ali com o vento, né, as doenças. O vento seco e quente também intensifica a transferência de água para a atmosfera. Tanto é que nós temos na estação meteorológica um tanque, como se fosse isso daqui, ó, como se fosse uma bacia, assim, tá? Então, você tem uma bacia, você coloca água aqui dentro, né? E aqui no canto, você tem o chamado anemômetro de conchas, tá? Ele fica rodando aqui. Então, ele vai ficar rodando aqui, você tem a velocidade do vento, e você tem aqui uma graduação aqui dentro, que vai mostrando quanto de água está evaporando. Então, claro que um vento, quando ele é seco e quente, essa transferência de água para a atmosfera, ela se dá de forma mais rápida. Então, isso daqui é chamado tanque de evaporação classe A, tá? Que vocês encontram nas estações meteorológicas. É um agente também causador de danos mecânicos às plantas. Então, dependendo da velocidade do vento, você pode ter danos mecânicos, como a quebra de galhos,
né? Pode ter também a quebra de árvores, né? Mas depende muito da velocidade do vento. Então, ventos acima aí de 60, 65 quilômetros por hora já começam a provocar danos, inclusive na arborização urbana. Então, recentemente, vocês viram aqui no Paraná algumas regiões que sofreram com essa questão dos ventos mais intensos, né? Claro que, e aqui uma coisa importante para vocês, né? Tinha uma época em uma empresa florestal que muitas árvores de eucalipto estavam quebrando, né? Com a questão do vento. E o pessoal começou a observar, putz, o que a gente pode fazer para evitar essa quebra das árvores aqui com o vento? E no final das contas, viram que, claro, o vento ele causava a quebra das árvores, mas isso era motivado muito mais pela deficiência nutricional das plantas. Então, naquele sítio, tinha uma deficiência em boro. Deficiência em boro causa desestruturação do xilema secundário, e isso faz com que as árvores elas quebrem mais facilmente, tá? Então, só para não ficar somente aqui vinculado à questão do vento, né? Mas também tem deficiência de nutrientes que pode causar ou pode intensificar ainda mais essa, esses danos mecânicos às plantas. E você tem também outra coisa que é a questão de raiz das plantas. Então, algumas árvores, por exemplo, na arborização urbana, elas são plantadas em locais com bastante pedregosidade ou bastante resíduo de construção. Isso faz com que a raiz não se desenvolva adequadamente, ela fique mais superficial. E daí qualquer vento, claro, que vai derrubar essas árvores, principalmente quando são árvores grandes, né? Árvores de grande porte. Então tem toda uma questão de planejamento também associada a isso. Então, quando forem analisar uma situação como essa, né, que envolva aí a questão de meteorologia, né, vocês têm que analisar de uma forma também mais ampla, né, de nutrição, de solos, né, e de outros fatores que podem estar contribuindo para aquele dano. É um agente causador de erosão também, chamada erosão eólica, né? Como eu falei para vocês, a erosão é um processo geológico, né? Só que a falta de manejo ou manejo inadequado do solo pode intensificar essa erosão. Desuniformidade em aplicações de produtos químicos e irrigação, que é a chamada deriva. Então, qual que é a ideia quando você aplica um produto químico, por exemplo, para controle de mato, né, de mato competição? Então, você plantou as mudas, aqui nessa linha, né? E ao lado aqui, o que acontece? Aqui vai ter outra linha com essas mudas. E aqui vai crescendo uma série de, de, de gramíneas, né, que vão competir com a tua muda. Então, as empresas florestais, elas passam aqui produtos químicos para controle da chamada mato competição. Se você for passar esse produto químico e o vento estiver muito forte, o que acontece? Eu quero passar o produto químico aqui, né? Você começa a passar o produto químico aqui, só que digamos que o vento está para cá. O que vai acontecer com o produto químico? Se o vento estiver fraco, não tem problema, você acaba passando nessa linha. Mas se o vento estiver muito forte, o que vai acontecer? Né? O produto químico ele vai derivar, ele vai agir mais no outro ponto. Então, ao invés de você ter a cobertura de toda essa área aqui, ó, você vai estar derivando, né, mais para essa área aqui. Tá?
Então, essa deriva de produtos químicos, né, e da irrigação também, é o mesmo princípio, né? Vocês vão ver mais para frente quando vocês estiverem na disciplina de plantas infestantes, tá? É importante, então, notar que para a aplicação de produtos químicos, você precisa ter uma umidade relativa, que é considerada ideal, né? Então, tem o valor mínimo, o valor máximo, a questão de temperatura do ar, tem o valor mínimo, o valor máximo, a velocidade do vento. E, além disso, é uma fonte de energia, né? Então, nós temos aí energia eólica como uma fonte alternativa de energia, né? Existem alguns problemas relacionados à energia eólica, como, por exemplo, a poluição sonora daqueles geradores, né? A questão daquelas hélices, né? que acabam provocando ali morte de pássaros, tá? E em alguns locais o pessoal tem questionado ou reclamado de outras interferências na produção animal, por exemplo, né? Na produção de leite, tá? Então, é um aspecto que ainda tem que ser aprofundado e melhorado da questão da energia eólica. O vento, ele é gerado pela ação dos gradientes de pressão atmosférica e influenciado pelas forças modificadoras do vento. Então, uma coisa que eu vou falar bastante aqui para vocês é que onde há diferença de pressão atmosférica, há vento. O vento vai soprar de uma região de alta pressão atmosférica para uma região de baixa pressão atmosférica. Quanto maior for a diferença entre a pressão atmosférica nesse ponto e nesse ponto, maior vai ser a intensidade do vento. Então é só vocês lembrarem do balão. Então, quando você sopra dentro de um balão, o que você está fazendo? Você está aumentando a pressão ali dentro. Quando você solta, né, aquela ponta ali do balão, você tem o vento. Então, o vento está indo de um local de alta pressão para um local de baixa pressão. Só que esse vento, essa velocidade, esse sentido do vento, ele vai ser modificado por outras forças, que a gente vai falar mais para frente. Esse vento, né, a gente pode ter aí, em algumas publicações, representada como gradiente horizontal de pressão, né? E esse gradiente horizontal de pressão, o que que é? A variação de pressão pela distância. Então, eu posso variar tanto a pressão como a distância, né? Então, imaginem o seguinte, vocês viram aqui, nesse exemplo que eu coloquei, que se eu aumento a diferença de pressão, eu vou aumentar o gradiente horizontal de pressão. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu alterar a distância, se eu aumentar, por exemplo, a distância, ou se eu diminuir a distância, né, eu vou estar interferindo aqui no gradiente, mas de forma inversamente proporcional. Então, se eu diminuir, por exemplo, essa distância, o que vai acontecer? Como ela está no denominador, eu vou estar aumentando o meu gradiente horizontal de pressão, que é o exemplo aqui. Ó. Então, nesse primeiro momento, eu tenho 100 quilômetros de distância entre essas linhas, que são as isóbaras, iso igual, bara, pressão. Então, são linhas onde todos os pontos aqui possuem a mesma pressão atmosférica, de 1001 milibar. Então, notem que ela vai de 1001 até 1010. Qual que é o meu gradiente de pressão? O gradiente de pressão vai ser igual à variação de pressão, 1010 menos 1001, dá 9, dividido pela distância entre as isóbaras, 100 km. Então, 9 dividido por 100. Tá? Agora, se eu reduzisse essa distância para 50 km, o que aconteceria? Se eu reduzisse a distância,
eu estaria aumentando, nesse caso, eu estaria duplicando o meu gradiente horizontal de pressão. Tá? Então, em algumas publicações, vocês vão encontrar essa terminologia aí, gradiente horizontal de pressão. Para se trabalhar com o vento, né, e lembrando lá, sempre lembrem da questão física, né? Então, para você determinar o estado de movimento, o que você vai ter que fazer em determinado ponto? Vai ter que identificar as forças que estão agindo ali, para ver se está tendo movimento ou não está tendo movimento. As mais significativas que vão interferir no ar são as seguintes: força produzida pelo gradiente de pressão, é aquilo que eu falei para vocês, né? O vento, o que é? Onde tem vento, né? Onde tem esse movimento, é porque você tem diferença de pressão atmosférica. Então, o vento vai de locais de alta pressão para os locais de baixa pressão. Mas existem outras forças aqui. Então, a força produzida pela gravidade, o G, a força, né, o D aqui, que seria a força defletora, devido à rotação da Terra, que é chamada força de Coriolis, a força centrífuga, C, e a força devido ao atrito, né? Aquela força contrária ao movimento que vocês veem bastante na física. O movimento atmosférico, ele vai ser a resultante, né, dessas forças. Então, o que você tem? Né? Somando lá o F, o G, o D, o C e o A, né? Você vai ter o movimento atmosférico. Né? Então, as forças fundamentais ou básicas, gravidade e pressão, tá? Que são as duas primeiras aqui, né? Então, são independentes da velocidade. E as forças dependentes da velocidade, as forças de Coriolis e as forças de atrito. Aí você tem ali a força defletora. Né? Tá certo? Então, olha lá. Ó. Lembrando o que é pressão. Pressão atmosférica é a resultante da massa da coluna de ar, tá? Que está acima de nós. Então, você tem que a pressão é igual a uma força, que é a força-peso, que está acima de nós. Eu coloquei essa setinha ali em cima, indicando que são grandezas vetoriais, dividido pela área. O gradiente de pressão é responsável pelos movimentos de ar. Pode agir em qualquer direção e sentido. Lembrando, o que é direção, pessoal? Direção é isso daqui, ó. Vertical, horizontal, inclinado. Né? E sentido, o que é? Né? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Tá? Isso é sentido. Tá? Então, isso lá da física, só relembrando. O movimento de ar se dá dos locais de alta pressão para os locais de baixa pressão. Então, ó, de novo aqui, relembrando isso para vocês não esquecerem. Quanto maior for a diferença, então se eu tenho um local de alta pressão para um local de baixa pressão, a diferença é pequena, a velocidade do vento vai ser pequena. Se essa diferença ela for grande, a velocidade do vento vai ser grande. Tá? Força gravitacional, que é a segunda. Então, lembrando aqui, ó, voltando então um pouquinho, né? Eu estou falando um pouquinho de cada uma dessas daqui que provoca o movimento atmosférico. Né? Então, o que a gente tinha lá? Força causada pela pressão atmosférica, gravidade, a defletora, né? A força centrífuga e a força de atrito. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aqui rapidamente. Força gravitacional, então, força G, vocês sabem que a direção é vertical, sentido de cima para baixo, e é considerado aí um valor de 980,6 centímetros por segundo ao quadrado. Então, lembrando que é uma aceleração. Né? Então, se é uma aceleração, né, a distância pelo tempo elevado ao quadrado. Embora a ação da pressão, gravidade, seja maior na vertical do que na horizontal,
a resultante das forças tendem a zero. Então, a velocidade vertical do ar acaba sendo 1/10 até 1/100 da velocidade na horizontal. Então, o que nos interessa mais é a velocidade na horizontal. Tá? Então, a velocidade na horizontal que ela é mais intensa do que na vertical, exceto, olha lá, exceto em pequenas células de circulação. Então, em tempestades, a velocidade na vertical acaba sendo interessante de ser analisada, de ser pesquisada. Então, por exemplo, dentro de nuvens do tipo CB, aquelas nuvens de desenvolvimento vertical, né, bastante altas, a velocidade interna ali é bastante intensa e interessante de ser pesquisada, de ser trabalhada. Nos outros casos, se pesquisa muito mais a velocidade na horizontal. Força de Coriolis é a força que desvia o fluxo do ar para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. É função da velocidade angular da Terra, né? Velocidade da massa e latitude. Então, olha lá, ó. É devido então ao efeito de rotação da Terra. Então, já que a Terra rotaciona de oeste para leste, lembrando que o Sol tem um movimento aparente de leste para oeste, porque a Terra rotaciona ao contrário de oeste para leste. E na região do Equador, nós temos aí com isso a zona de convergência intertropical, que às vezes aparece bastante aí nas notícias, né? A zona de convergência intertropical, tá? Então, nessa região, você tem aí baixa pressão prevalecendo e, consequentemente, altas precipitações. Lembre-se que quando a gente falou de baixa pressão, a baixa pressão ela estava relacionada à instabilidade atmosférica. Então, o que acontece é isso daqui, ó, né? Quando você rotaciona a Terra, imagine que a gente tivesse o eixo aqui, né, a gente tivesse esse movimento aqui de rotação, né, de oeste para leste, o que vai acontecer? Né? Se você pega, né, um exercício para vocês aí, né? Se você pega uma folha do caderno, tá? Você tenta sair daqui, ó, desse ponto, e vir para cá, até o Equador, com uma pessoa puxando o caderno para lá, o que vai acontecer? A tua linha, ela vai se, né? Ela vai se deslocar para cá. Né? A mesma coisa acontece aqui. Então, se você pega, coloca uma linha aqui, tenta chegar até aqui com uma pessoa puxando essa folha para lá, a linha vai se deslocar para a esquerda nesse caso. Então, o que acontece com a força de Coriolis é exatamente isso. Né? O movimento do ar, né, aparentemente, sairia daqui e viria para cá. Por que isso acontece? Então, vamos lá. Você tem, nessa região aqui, o maior aquecimento possível. Né? Na região equatorial que você esquenta mais. Por quê? Porque o raio solar, né, ele vai formar aqui, em função da lei de Lambert, ele vai formar ângulos maiores. Né? Então, você vai receber mais radiação nessa região aqui, que é a região equatorial. Se recebe mais radiação, esquenta mais. A região equatorial é mais quente e na região dos polos, onde o ângulo de incidência aqui vai ser menor, né, o que você vai ter? Você vai ter temperaturas menores. Agora vamos fazer isso daqui de lado, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então aqui tem o Equador e nas extremidades ali eu tenho os polos. Tá? Se esquenta mais essa região, o que vai acontecer? Esse ar aqui, ele sobe. Tá?
Se esse ar ele sobe, essa região aqui, quando esse ar ele sobe, ele provoca nessa região uma descompressão. Quer dizer que a pressão fica menor. Tá? Então, a pressão aqui vai ficar menor. Exatamente do contrário que acontece aqui, ó, onde a pressão vai ser maior, por quê? Porque a temperatura é menor. Então, o que vai acontecer? Esse ar ele sobe, aí o ar que está aqui ele se desloca para cá. Por que o ar se desloca para cá? Porque o ar vai de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Opa. Vento se desloca para cá. Desde daqui sobe. E o que vai acontecer aqui em cima? Ele faz isso daqui, ó. Tá? Então, você tem aqui, né, uma célula de convecção. Então, é aquela convecção que a gente estuda, né, no ensino médio, né, quando você coloca um aquecedor embaixo, ele esquenta o ar que está ali, o ar que está ali ele sobe, aí o ar frio que está em cima desce, e você fecha no quarto uma célula de convecção. Aqui acontece a mesma coisa, só que bem maior. Então, na baixa atmosfera, nós teríamos, né, o vento vindo, né, o vento norte, né, no hemisfério sul, e no hemisfério norte nós teríamos vento norte, e no hemisfério sul nós teríamos vento sul. Tá? Então, saindo do polo, vindo para o Equador. Isso na baixa atmosfera. E na alta atmosfera seria o contrário movimento. Tranquilo? Essa região aqui, como eu mostrei para vocês aqui, que essa região, como esquenta mais, o ar que está aqui, ele se eleva, causando uma região de baixa pressão. Se é uma região de baixa pressão, é uma região de instabilidade atmosférica. Então, nessa região você tem bastante chuva, tá? Então, nessa região, que é chamada de zona de convergência intertropical, você tem baixa pressão e, consequentemente, precipitação abundante. Tá? Quando você tem o Laninha ou o El Ninho, ele faz com que essa linha imaginária, essa zona de convergência intertropical, ela se desloque, né? Provocando mais seca ou mais chuva em determinadas regiões. Tá? Então, ela pode se deslocar aí, provocando mais seca ou mais chuva. Força centrífuga surge em função da tendência de um movimento curvilíneo da massa de ar, resultante da ação da força D, né? A força defletora ou a força de Coriolis. Certo? E atrito, como vocês viram lá, né? Vocês viram lá desde da física, né? Aquela caixinha que era colocada sobre um anteparo, né? E você tinha aqui uma força F, e você tinha aqui a força de atrito contrário ao movimento, é a mesma ideia, né? Só que ao invés de uma caixinha, você tem aqui a massa de ar. Então, a massa de ar está tentando se deslocar e, contrário a esse movimento, você tem a força de atrito. Né? Então, ela vai agir sobre a massa de ar abaixo de mais ou menos 500 metros de altura. Então, acima de 500 metros de altura, essa força de atrito, ela tende a zero. Então, a força de atrito, ela aumenta com a diminuição da altura e age na mesma direção e sentido contrário da velocidade do vento. Juntando tudo isso aí. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui para ver vocês, né? Queria saber se até aqui tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida ali de alguma das forças que provocam esse movimento atmosférico? Sim ou não? Tudo tranquilo? Ou alguma curiosidade? Fernanda? Lucas? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá. Se tiverem alguma dúvida ali, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, tá? Às vezes eu vou falando mais rápido ali,
né? E fica alguma dúvida pelo caminho. Então, voltando aqui, né? O que isso daqui está representando? O que essas figuras aqui representam? Elas estão representando uma célula de alta pressão, tá? E uma célula de baixa pressão. Então, a gente vai analisar cada uma delas individualmente aqui, para vocês entenderem aqui como que se dá o movimento atmosférico. Então, olha lá, numa célula de alta pressão, quando você olha isso no mapa, né, onde você tem as linhas isóbaras, né, então você tem aqui uma célula de alta pressão. O que acontece na célula de alta pressão? A partir do momento que você se afasta dessa célula de alta pressão, a pressão ela vai diminuindo. Tá? Então, notem aqui que eu tenho valores 1023, 1020 e 1017. Então, à medida que você se afasta, essa pressão atmosférica vai diminuindo. Exatamente o contrário de uma célula de baixa pressão, onde, a partir do momento que você se afasta, a pressão atmosférica vai aumentando. Então, imagine agora que eu pegue um ponto aqui, ó, né, onde eu tenha uma massa de ar. E eu vou analisar as forças que agem sobre essa massa de ar. A primeira força que vai agir aqui é essa força F, que é a força relacionada à pressão atmosférica. Eu falei para vocês que a pressão atmosférica, né, o vento ele vai de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão. Então, o que está acontecendo aqui? Está indo de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Então, por isso que ele está nesse sentido. Ele está saindo da célula, tá, de alta pressão. Aí você tem agindo aqui uma força centrífuga causada pelo movimento. Uma força defletora, que é a força de Coriolis agindo, e uma força contrária ao movimento V, que é onde você tem a velocidade do vento, né, que é a força de atrito. Então, lembrando, pessoal, isso daqui nada mais é do que quando você analisava, né, você colocava uma caixinha assim, ou um objeto qualquer, e você analisava aqui várias forças que estavam agindo sobre essa caixa, né, tentando achar ou tentando determinar uma força que era a força resultante. Então, o que a gente está analisando aqui nada mais é do que isso, é uma força resultante. Tá? E na célula de baixa pressão, o que vai acontecer? Então, notem que aqui eu tenho o vento saindo, né, se afastando da célula de alta pressão e formando com a isóbara um ângulo alfa. Na célula de baixa pressão, o que vai acontecer? Pegando também a mesma coisa, um ponto, você vai ter a força F, que é a força relacionada à pressão atmosférica, né? Indo no sentido da baixa pressão, contrário ao movimento, você tem a força de atrito, você tem a força defletora e você tem a força centrífuga que está relacionada a esse movimento. Então, como resultante, você teria essa velocidade do vento, V, formando um ângulo alfa com a isóbara. Notem que esse ângulo alfa ele é menor do que 15 graus. A consequência disso, se nós pegarmos em vários pontos aqui, né, e formos calcular a resultante das forças, né, e determinar que o movimento, qual que é a trajetória dessa massa de ar, você vai ver que ele forma uma espiral. Então, o que vai acontecer é isso daqui, ó. Então, se nós pegarmos os vários pontos dessa massa de ar e determinássemos a força resultante, nós teríamos esse movimento aqui para fora do núcleo, né, no sentido anti-horário, também chamada de circulação anticiclônica. Então, em uma célula de alta pressão,
saindo da alta pressão, e nós teríamos numa baixa pressão o movimento para o interior do núcleo, no sentido horário, chamada de circulação ciclônica. Isso funciona para o hemisfério sul. Aí você pode perguntar, mas por que é para o hemisfério sul? Lembrando, né, a força de Coriolis. Então, para o hemisfério norte vai ser exatamente o contrário. Tá? Então, o deslocamento da força de Coriolis é o contrário para o hemisfério norte. Então, por isso que esse comportamento se dá no hemisfério sul. Tá? Então, a massa, o movimento, ele vai se deslocar para fora de uma célula de alta pressão, no sentido anti-horário, e vai se deslocar no sentido, né, do interior de uma célula de baixa pressão, no sentido horário. E daí a gente entra numa outra parte que é do perfil da velocidade do vento na superfície do solo. Então, se vocês fossem pensar agora em relação ao vento, como que vocês acham, né, pegando desde o solo e subindo, como que se dá o comportamento da velocidade do vento? Então, olha lá, a velocidade do vento diminui com a diminuição da altura. Por que ele diminui com a diminuição da altura? Por causa do atrito entre a massa de ar em deslocamento e a superfície. A relação entre a velocidade do vento e a altura é exponencial e depende de alguns fatores. Por exemplo, o valor da velocidade do vento. Então, o valor inicial da velocidade do vento é importante. A rugosidade da superfície do solo e, claro, o valor do gradiente de temperatura do ar junto ao solo. Se a superfície for coberta com vegetação natural ou agrícola, o perfil do vento só se estabelece, não é que ele não exista, né? Mas o perfil ele só vai se estabelecer a partir de uma determinada altura acima do solo. Ou seja, a velocidade do vento se anula na altura da vegetação. Então, o que a gente tem aí é isso daqui, ó. Tá? Então, olha lá, ó. Notem que aqui você tem uma superfície sem vegetação. O que vai acontecendo nesse caso aqui? A velocidade do vento é maior, notem aqui ó, a velocidade do vento, né? E uma altura z. A velocidade do vento é maior, a partir do momento que ela vai diminuindo a altura, a velocidade do vento também vai diminuindo. Por que essa velocidade do vento vai diminuindo? Por causa da força de atrito, chegando a zero, tá? Tendendo a zero. O que acontece quando você tem vegetação? Uma vegetação, nesse caso aqui, densa, né? Claro que aqui a velocidade do vento vai ser igual a zero. E esse perfil do vento ele só vai se estabelecer a partir de uma determinada altura. Então, a partir de uma determinada altura, você observa esse comportamento do vento. Vocês vão ter lá exercícios para fazer na UFPR virtual. Um deles é o seguinte: um anemômetro. Anemo significa vento, metro, medida. Então, é um equipamento que vai medir a velocidade do vento. Instalado em um posto meteorológico a 10 metros de altura. Registrou velocidade do vento de 14 km por hora às 13 horas. Qual teria sido a velocidade do vento na altura de referência a 2 metros? Aí você pode perguntar assim, tá, mas por que a gente faz isso daí? Então é assim, pessoal. Em uma estação meteorológica, e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso para frente, o anemômetro ele fica a 10 metros de altura. Então o aparelho está aqui em cima.
ele fica a 10 metros do solo. Tá? Isso é um padrão. Todas as estações meteorológicas têm esse padrão. Ele fica a 10 metros de altura. Mas às vezes eu não quero trabalhar com a velocidade do vento aqui em cima. Quero trabalhar com a velocidade do vento aqui embaixo. Por quê? Porque a vegetação que eu estou trabalhando está aqui embaixo. Então, eu às vezes preciso transformar, né, ou estimar essa velocidade do vento daqui, aqui embaixo. Uma das equações é essa daqui, ó. Então, tem várias equações, vários ajustes que vocês podem utilizar, né? Então, nesse caso aqui, você tem o seguinte: velocidade do vento a 2 metros de altura é igual à velocidade do vento a z metros, né? Z metros, então, acima do solo, que multiplica 4,87 dividido pelo logaritmo neperiano, 67,8 vezes z, que é a altura, menos 5,42. Detalhe, velocidade tem que ser em metros por segundo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é transformar de quilômetros por hora para metros. Tá? Então, daí você determina qual que é a velocidade do vento aqui embaixo. Tranquilo? Esse é um exercíciozinho para vocês aí. E agora, pessoal, a gente começa a ver a parte de medição do vento. Como que a gente vai medir a velocidade do vento? Só que antes, obviamente, vamos fazer a nossa paradinha. Né? Então, a gente já está agora, deixa eu ver aqui que horas são. 9h19. Então, vamos fazer a nossa paradinha, pode ser aí 10 minutinhos de intervalo. Pode ser? Então, 9h20 agora, 9h30 a gente volta para continuar. Tudo bem? Tudo bom. Então tá bom. Tomem um cafezinho e voltem aqui para a gente conversar. Até já, pessoal.
Pessoal, voltando. Fernanda, tudo bem, hein? Nossa chamada. Tudo, tô aqui. Tá bom. Lucas? Tô aqui também. Ah, então tá já. Então vamos tocando o barco, né? Pessoal, agora que deu uma... Vocês tomaram um cafezinho aí, respiraram um pouco. Ficou alguma dúvida em relação à parte inicial? Tá tudo tranquilo. Tranquilo. Que bom. Então vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa avisem ou mandem lá no grupo, tá? Então, continuando ali, ó, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a medição do vento, né? Então, lembrar que essa velocidade do vento, né, a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, você precisa saber o quê? Qual que é o valor numérico, qual que é a unidade, qual que é a direção e o sentido. Medem-se normalmente parâmetros de sua componente horizontal. Então, o que a gente vai trabalhar, na realidade, aqui a direção ó, já está dando como horizontal, de uma forma geral. Né? Então, a gente vai trabalhar a velocidade, e aqui a velocidade inclui, então, a grandeza, né, o valor numérico e a unidade, o sentido do vento e a chamada força do vento. Eu já vou falar para vocês aí a respeito. Então, lá, sentido do vento é o ponto cardial ou colateral de onde vem o vento. Então, quando se fala vento norte, o que significa? Que o vento está vindo do norte. Não precisa falar que o vento está vindo do norte. Né? É vento norte. Né? O vento nordeste, vento leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. Então, no Brasil, a gente usa mais né, essa nomenclatura aí, com os pontos cardeais e colaterais. Força do vento. Força do vento vai ser o deslocamento exercido pela massa de ar em decorrência de sua velocidade. Então, quanto maior for a velocidade, maior vai ser a força do vento sobre um obstáculo perpendicular à sua origem. E a gente já vai ver como que funciona isso. A representação gráfica do sentido do vento, ela pode ser dada dessa forma aqui. Ó. Então, se vocês pegarem o livro do MAC, Geografia Física do Estado do Paraná, ele faz essa representação para vários locais, né, vários municípios aqui do Paraná. Tá? Então, você vai indicar os pontos cardeais, os pontos colaterais, né, e aonde que a frequência do vento é maior. Então, nesse caso aqui, a frequência do vento é maior no sentido nordeste. Tá? Como que é feito isso? Tá? Então, você anota, você observa o sentido do vento ao longo de vários dias, inclusive anota quando você não tem vento. Né? Só que quando não tem vento, que é a chamada calmaria, você não coloca isso daqui no gráfico. Tá? Mas você tem isso registrado. Então, aqui você pode notar que, de todas essas observações aqui tem maior valor relativo, né, valor absoluto nesse caso aqui, está aqui a região sudeste, tá? Nesse outro exercício aqui. Bom? Então, olha lá, ó. Determina o total de observações. Com o total de observações, você consegue calcular a frequência relativa. Você constrói as circunferências do eixo ortogonal da rosa dos ventos, indica no gráfico a frequência e determina o sentido predominante do vento. Depois, se vocês quiserem fazer esse exercício aí, né, ele não tem, claro, na UFPR virtual, mas vocês podem fazer só para treinar aí como que ele é feito. É claro que quando você faz ali
a rosa dos ventos, né? Você não precisa colocar aqui no eixo até 100, né? Porque ele não vai chegar até 100. Então, você vê aqui esses números aqui, quanto que eles chegam, né? Qual que é o máximo, e daí você coloca ali como máximo, tá? Porque senão, caso contrário, ele fica muito pequeno aqui, né? Se você coloca até 100, né? Quando você coloca até o valor máximo, tá? Você fica com ele mais bem distribuído. A apresentação fica melhor. Tá lá, formas de medição do vento. Então, quando eu falei da força do vento, né, a gente pode observar ela muito bem aqui nesse catavento tipo Wilde, né? Então, é um instrumento de medição mecânico rudimentar. Então, ele praticamente não é mais encontrado, mas na nossa na estação meteorológica ali do Centro Politécnico tem esse aparelho. Ele vai indicar o sentido e a velocidade do vento. Então, você tem o sentido, que é indicado por uma seta ou uma grimpa, e a velocidade é uma placa que se inclina, né? Então, em função dessa placa, quanto mais essa placa se inclina, maior vai ser a velocidade do vento. Então, você tem a velocidade do vento indicada aí pela força do vento. Então, está aqui, ó, uma placa metálica. Então, o que acontece aqui? Você tem um mastro onde os pontos cardeais eles ficam fixados. Você tem essa parte com as aletas e a esfera de compensação, ele fica rotacionando, tá? Juntamente com essa placa metálica aqui. Então, quanto mais essa placa se deslocar para lá, maior vai ser a velocidade do vento. Então, com isso, você tem o sentido do vento e a velocidade do vento sendo indicada nesses pinos aqui, são esses pinos de referência. Você pergunta, tá, mas o que significa cada um desses pinos? Então, tá aqui, ó. Então, se o ponteiro de referência é 1, aí ele está retinho para baixo ali, a velocidade do vento é 0. À medida que esse pino, né, que aquela placa ela vai se deslocando, vai chegar até o 8, que é a velocidade máxima que o catavento vai apresentar, nós teríamos 20 metros por segundo, corresponde a 72 km por hora. Então, lembrando, a transformada aqui para cá, o que você faz? Multiplica por 3,6. Né? Daqui para cá, divide por 3,6. Anemômetro de conchas. E agora tem que prestar atenção, pessoal. Né? Por que tem que prestar atenção? Porque tem exercíciozinho lá para vocês a respeito disso. Então, ele mede a velocidade média. Aí eu pergunto para vocês assim, só quando vocês viram lá em física, a velocidade média era o quê? Muito bem. Velocidade média é espaço pelo tempo, não é isso? Isso é velocidade média. Então, às vezes você tem a velocidade instantânea em determinados momentos. No caso lá do catavento, é velocidade instantânea que você vai determinar ali. Aqui é velocidade média. E como que funciona isso? Você vai para o campo com esse aparelho aqui, né? Ele é pequenininho aí, ele tem em torno de 20, 30 centímetros, né? Tem uma haste aqui onde você segura, né? Você vai segurar ele e o vento vai começar a fazer com que essas conchas elas rotacionem. Cada volta que uma concha dessas dá é uma circunferência. Então seria lá 2 Pierre, né, da circunferência. Tá? Então você tem um comprimento aqui que ele vai percorrer. O que acontece? Isso é transferido para um odômetro. Então, nesse odômetro aqui, ele vai estar colocando quanto que está tendo de deslocamento da massa de ar. Né? Qual é a distância que essa massa de ar está percorrendo. Com isso, você vai ter
a posição inicial e a posição final. Tá? Então, você chegou lá, digamos que você chegou agora, lá no campo, 9h40, tá? E daí você colocou lá o anemômetro e você viu que a posição inicial dele era esse valor aqui, 34.612,4. Então, você tem essa posição inicial. Aí você ficou das 9h40 até as 11h40. Então, você ficou 2 horas. A variação do tempo, 2 horas. No final, você vai pegar ali o odômetro, quanto que está marcando, e vai colocar aqui. Tá certo? Então, com isso, você calcula a velocidade média. A velocidade média do vento. Então, notem que nessas 2 horas que você fica lá, às vezes vai ter rajada de vento, às vezes o vento vai praticamente parar, ou pode até parar. Né? Então, nessas 2 horas, qual que foi a velocidade média? Você consegue determinar. Né? Geralmente, esses aparelhos aqui, eles vêm com um fator aqui de correção. Então, você multiplica isso daqui, no exercíciozinho que a gente tem lá para frente, multiplica por 100. Significa que cada unidade que o odômetro vira aqui, significa 100 metros. Tranquilo? Então, ele girou aqui uma unidade, corresponde a 100 metros. Passou de 2 para 3, né? Mudou 1, significa 100 metros. Tá? Então, olha lá. Para vocês treinarem lá na UFPR Virtual, tem lá. Calcular a velocidade média do vento entre 13 horas dos dias 18 e 19 de março. Então, 13 horas dos dias 18 e 19. Então, o tempo aí vai ser igual a 24 horas. Sabendo-se que as leituras efetuadas no anemômetro foram, respectivamente, 7411,3 e 8534,5. Então, o que é isso? Posição inicial e posição final. Considere que considere que cada unidade no odômetro correspondeu a um deslocamento de 100 metros. Então, o que você tem que fazer? Né? Esse menos esse, e o resultado vezes 100. Tudo isso dividido por 24. Tá? Então, você vai ter a velocidade média. Né? Cuidem que você está com 24 horas e provavelmente o resultado lá vai ser em metros por segundo. Então, só transformar 24 horas para segundo. Outro aparelho que existe aí é o anemógrafo universal. O que significa grafo? Significa escrita. Anemo, vento. Então, é um aparelho que vai registrar continuamente o vento. Tá? Então, ele registra em o mesmo diagrama direção, velocidade média e velocidade instantânea do vento. Como que ele registra tudo isso? Então, olha lá. Você tem, para o sentido, você tem uma grimpa. Para a velocidade média, você tem um anemômetro de conchas, né? Então, aquele anemômetro que vocês viram anteriormente, que é chamado de anemômetro de conchas ou anemômetro totalizador. E a velocidade instantânea, vocês têm o tubo de Pitot, que é aquele que eu falei para vocês que tem nos aviões, tá? Que vai indicar ali a velocidade instantânea do avião. Vamos ver uma figurinha dele aqui. Então, está aí o anemógrafo universal. Então, o que acontece, pessoal? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela fica em um mastro. Então, você tem lá a estação meteorológica, a 10 metros de altura, você tem esse aparelhinho aqui, ó. Então, ela fica a 10 metros. Tá?
Então, por isso que eu falei para vocês que às vezes a gente tem que ajustar essa velocidade aqui e aqui para baixo, né? Quando você quer trabalhar com outros aspectos. Então, o que tem lá em cima? Sensor de velocidade. O que é esse sensor de velocidade aqui? É o anemômetro totalizador ou anemômetro de conchas. Aqui você tem o sensor aí de sentido, né? As aletas e a esfera de compensação. E esses buraquinhos aqui são os sensores de rajada. Tá? É a velocidade instantânea que ele vai me dar. Por que é importante eu ter a velocidade instantânea? Porque essa velocidade, que é a velocidade rajada, é que ela vai causar destelhamento de casas. Em função disso, que é importante você ter, né, esse valor aí, certo? Quanto que chegou a velocidade do vento, quanto que foi o máximo que a velocidade do vento atingiu. Isso tudo que está aqui em cima, né, ele é transferido. Então, aqui você tem o escritório, por exemplo, no caso ali da estação meteorológica no Centro Politécnico, você tem o escritório, e dentro do escritório aqui, ó, você tem esse sensor aqui. Tá? Então, aqui, na verdade, não é o sensor, né? Na verdade, você tem um diagrama. Então, essa parte aqui dos sensores transmite essas informações aqui sendo registrado nesse diagrama aqui. Então, você vai ter lá a velocidade instantânea, a velocidade média e o sentido do vento. Tá? Ele, claro, que trabalha com um sistema de pressão e sucção. Né? Então, em função da diferença ali de pressão e sucção, você vai ter uma maior ou menor velocidade do vento. Você pode também estimar a velocidade do vento. Né? E para a estimativa da velocidade do vento, você pode usar a escala de Beaufort. Né? Beaufort a gente falou lá na primeira aula, lembra? Ele era da Marinha, e como ele era da Marinha, ele observou que quando o mar ele estava bem calmo, né, você não tinha vento. E à medida que começava a ter mais vento, a velocidade do vento aumentava, a agitação do oceano também aumentava. Então, ele associou a velocidade do vento com observações visuais do efeito do vento. Né? Isso foi feito inicialmente para o mar, e depois isso foi adaptado para o ambiente terrestre. Essa escala de Beaufort ela vai variar de 0 a 12, correspondendo a 0 a ausência do vento, chamado de calmaria, e 12, furacão, que seriam velocidades acima de 120 km por hora. Então, aqui tem as velocidades mais comuns. Né? Então, lembrando que vai até 12, tá? Aqui ainda continua, tem mais 6, né? Mas as mais comuns da escala de Beaufort. Então, só para vocês conhecerem. Então, velocidade do vento menor do que 2 km por hora, menor ou igual a 2 km por hora, número da escala 0, termo usual calmo. O que acontece no ambiente terrestre? A fumaça sobe verticalmente, as folhas das árvores não se movem. À medida que você vai aumentando a velocidade aqui, os efeitos vão sendo mais intensos, chegando aqui velocidades de 40 a 60 km por hora, o número da escala é 6, o vento já é considerado forte. E qual que é o efeito dele? As árvores são danificadas pela quebra de ponteiros e galhos e sente-se dificuldade em andar contra o vento. E pode haver danos às construções. E agora a gente sai dessa parte do vento e a gente vai falar um pouco mais sobre a circulação, né, do vento na atmosfera. Então, quando você fala, ou quando você escutar circulação geral da atmosfera, corresponde ao fluxo médio do ar
sobre todo o globo. Vai ser determinado, então, pelas observações médias do vento sobre longos períodos de tempo. Tá? E aí aquela pergunta que eu já respondi para vocês na primeira parte da aula. O que aconteceria com o vento se não tivesse rotação e se a superfície fosse homogênea? Você poderia falar assim, ó, se não tivesse rotação, né, eu tenho lá o Equador, eu tenho os polos. O que acontece sem rotação e com superfície homogênea? A região equatorial receberia mais calor, esquenta mais, esquentando o ar, ele dilata. Ao dilatar, a massa específica diminui e ele sobe. Quando ele sobe, provoca aqui uma região de baixa pressão. Ele provoca uma descompressão nessa região equatorial. Na região dos polos, a pressão é alta. Por quê? Porque a temperatura é baixa. Opa, pressão alta, pressão baixa. O que a gente tem? A gente tem vento vindo dos polos para o Equador. O ar ele sobe. Na alta atmosfera, você teria ele voltando para os polos. Então, nós teríamos duas células de convecção. Uma célula no hemisfério norte e uma célula no hemisfério sul. Tá? Isso aconteceria se não houvesse rotação e com a superfície homogênea. Claro que não é assim, tão simples. Né? O que acontece é que a circulação, então, térmica entre os polos e o Equador é grandemente modificada pela rotação da Terra e pela falta de uniformidade da superfície. Em função disso, ao invés de uma única célula de circulação do Equador para o polo, em cada hemisfério, existem 3 células latitudinais de circulação, chamadas células de Hadley. Em algumas publicações, vocês vão encontrar células de Hadley, em outras publicações tem lá a célula polar, né, célula de Hadley, e assim vai. Isso se deve, então, à existência de 2 regiões onde predominam altas pressões. Então, você vai ter alta pressão nos polos e nas latitudes de 30 graus. Então, o que vai acontecer? Você vai ter isso daqui, ó. Tá? Então, você vai ter a região equatorial, tá? Então, nos polos que estão aqui, você vai ter alta pressão, tá? E nas latitudes de 30 graus aqui, ó, vou colocar aqui latitude 30, eu também vou ter o quê? Alta pressão. E 2 onde predominam baixas pressões. Então, onde que eu vou ter baixa pressão? No Equador, que a gente já falou, do Equador tinha baixa pressão. Por que ele tinha baixa pressão? Porque esquenta mais, né? Então, você tem aqui, associado ao Equador, a zona de convergência intertropical. E nas latitudes de 60 graus. Nas latitudes de 60 graus também eu vou ter baixa pressão. Agora lá, pessoal, vocês aprenderam que o vento vai de locais de alta pressão para locais de baixa pressão. Então, o que vai acontecer é isso daqui, ó. Alta pressão para baixa pressão. E em cima acontece o contrário. Então, baixa atmosfera, alta atmosfera. E aqui, alta pressão para baixa pressão. Aqui acontece o contrário. E aqui, alta pressão para baixa pressão. E em cima, na alta atmosfera, acontece o movimento contrário. Então, as células de Hadley, ou célula de Hadley, Farrell e célula polar. Tá? Então, vocês podem encontrar essas denominações, mas é tudo a mesma coisa. São tudo células, né, células de convecção relacionadas, então,
a locais de alta ou baixa pressão atmosférica. Mostrando isso agora, né, de outra forma, a mesma coisa, tá, pessoal? Então, mostrando aí as regiões de alta pressão, as regiões de baixa pressão e como que esses ventos predominantes eles se comportam. Claro que cada um desses, né, tem uma história aí, né, desses nomes e um significado, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, latitude de cavalos, né? Latitude de cavalos é porque nessa região aqui, né, você tinha algumas navegações e, às vezes, os ventos eles ficavam mais parados, tá? E as navegações, para conseguir se deslocar, eles tinham que diminuir a carga que eles estavam levando. Como a carga geralmente era os cavalos, eles lançavam os cavalos no oceano. Tá? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, então aqui, claro que essa figura, ela acaba simplificando a questão dos ventos, né, circulação geral da atmosfera, aqui só para vocês terem uma ideia como que isso se comporta. Então, regiões de alta pressão, tá vendo? Regiões de baixa pressão, tá? E junto aí os ventos que estão associados, né? Isso, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma situação em janeiro, e claro que ao longo do ano ela se modifica, né? Então, aqui a situação em julho. Bom? E ventos locais, como que funcionam os ventos locais? Eles também são chamados de brisas e são originados de diferenças locais de temperatura, que geram diferenças de pressão. Então, está sempre associado à pressão. Então, você tem a brisa marítima, o ar menos aquecido sobre o oceano, deslocado em direção ao continente, e a brisa terrestre, massa de ar mais densa sobre o continente, desloca em direção ao oceano. Vamos traduzir um pouquinho disso daqui. Imagine o seguinte, eu tenho aqui ó, o oceano, olha que oceano bonito, pessoal, né? E aqui eu tenho a praia. O que acontece logo que amanhece? Logo que amanhece, quem que esquenta primeiro? O oceano ou a praia? Vamos levar para a prática, né? Esquenta mais a praia, né? Não é bom você entrar no oceano logo cedo, porque a água ainda está gelada. Então, aqui, ó, notem que você tem uma temperatura maior e aqui você tem uma temperatura menor. Tá? Se você tem uma temperatura maior, o que vai acontecer aqui? O ar que está aqui junto vai se aquecer. Ao se aquecer, ele fica mais leve e ele sobe. Ao subir, ele provoca aqui uma região de descompressão. Você tem uma baixa pressão. E aqui você tem uma região de alta pressão. O que vai acontecer? Alta pressão, baixa pressão. Você tem a brisa marítima. Tá? Certo? Então, olha lá. Ó. Ele se desloca para lá. Aí, o que acontece? Isso, digamos, na mais baixa atmosfera. Mais em cima, o que você vai ter? A movimentação contrária. Certo? Então, olha lá. Brisa marítima, ar menos aquecido sobre o oceano, a temperatura mais baixa sobre o oceano, deslocado em direção ao continente. Certo? Então, isso, por que acontece isso? Porque o calor específico aqui, ele é menor. Então, ele esquenta rápido e ele esfria rápido. Calor específico da areia. Enquanto o calor específico da água é alto. Então, ele esquenta lentamente, mas também ele resfria lentamente. Tá? À noite vai acontecer exatamente o contrário. A água ainda vai estar quente, enquanto a terra já se esfriou. Aí você vai ter a chamada brisa terrestre. Tá? Mesma coisa acontece no vale e nas montanhas. Tá? Então, se você tem aí uma montanha e um vale,
esse vale aqui, ele tem mais umidade. Então, acaba que o calor específico aqui vai ser maior e o calor específico aqui vai ser menor. Né? Então, esse vale acaba fazendo o papel do oceano, enquanto o topo da montanha faz o papel da areia. Então, por isso que existe a brisa de vale, tá? Ao longo das encostas de montanhas, o vento sopra do vale para a encosta durante o dia, tá? E à noite o vento sopra da montanha para o vale. Então, ele faz isso daqui durante o dia e ele faz isso daqui durante a noite. Certo? Então, brisa de vale e brisa de montanha. E a gente entra na parte de massas de ar. Tá? O que é uma massa de ar? Né? Grande porção de ar com espessura bem desenvolvida que apresenta certa homogeneidade horizontal e pouca ou nenhuma variação vertical em suas propriedades. 3 condições para sua formação: superfície com considerável planura e extensão, então você tem que ter um local plano e extenso, baixa altitude e homogeneidade quanto às características superficiais. Então, vamos lá. Imagine o seguinte, eu tenho aqui a representação de uma massa de ar sobre uma região do oceano. Então, no oceano, você tem uma extensão, você tem uma planura, uma baixa altitude e características homogêneas. Então, esse ar que está acima do oceano, ele começa a adquirir essas características que tem aqui. Tá? E ele vai se deslocar, né, para algum sentido aí. Principais características de uma massa de ar. Então, primeira questão, a temperatura, né? Pode ser fria, pode ser quente, pode ser glacial. A umidade pode ser uma massa quente, uma massa úmida ou uma massa seca. O ar, então, ele circula vagarosamente nesse sistema, sobre superfícies de propriedades completamente uniformes e gradualmente adquire características térmicas e de umidade representativas dessa superfície. É isso que eu falei para vocês anteriormente. Tá? Então, aqui só a questão da classificação dessas massas. Né? Então, você tem aqui abreviações indicando a origem dessas massas. Então, pode ser o Ártico, o Antártico, região polar, região tropical equatorial, né? Região continental ou marítima, e a forma aqui é de transferência de energia radiativa ou convectiva. Aí, características, você pode ter, então, glacial, fria, quente, seca, úmida, estável e instável, dependendo aqui da forma de troca de energia. Tá? Então, existem aqui algumas abreviações para você indicar as características dessa massa de ar. As massas de ar que afetam o Brasil são essas 5. Então, olha lá. Massa equatorial continental. Massa equatorial atlântica. Notem que a gente está numa região equatorial primeiro. Então, estamos lá em cima, na região continental e na região atlântica. Depois, descendo, tropical continental e tropical atlântica. Então, descendo, tropical continental e tropical atlântica. E nós temos a massa polar atlântica. Tá? Então, essa na região polar. Como que representa? Massa equatorial continental. O E, então, maiúsculo, o C minúsculo. Massa equatorial atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica e massa polar atlântica. Falando um pouquinho de cada uma delas e a influência delas nas regiões. Então, olha só, pessoal. Vamos começar aqui em cima que eu falei massa equatorial continental e massa equatorial atlântica. Nessa figura aqui é importante vocês observarem a influência delas, como que se dá no verão e como que se dá no inverno. Então, note que a massa equatorial continental vai estar aqui na região amazônica, né? E a influência dela chega aí até São Paulo, até chegando aqui à região sul do país no verão. Né? A massa equatorial atlântica mais restrita aqui a essa parte
norte e nordeste do país. Massa tropical atlântica, pegando a região sul e pegando aqui toda essa região mais litorânea, mas claro, chegando, né, a Minas, por exemplo. E massa tropical continental, né? Então, tropical continental significa que se desenvolve aqui no continente, na região do Chaco, né? Pegando aqui essa região aqui mais sul e do Mato Grosso. Já no inverno, o que acontece? Note que aqui você tinha 4 massas atuando no Brasil. Aqui aparece a quinta, que é a massa polar atlântica. Então, notem que a massa equatorial continental ela se retrai bastante no inverno, né? A massa equatorial atlântica, né, também ela diminui a área de atuação dela mais para a região norte do Brasil. A massa tropical atlântica ela acaba entrando um pouco mais em outras regiões. Tá? A massa tropical continental se retrai um pouco, né, e entra muito fortemente aqui a massa polar atlântica, podendo, pessoal, notem aqui, chegar até o norte do Brasil, na região amazônica. Tá? Falar rapidamente sobre cada uma delas. Então, a massa equatorial continental, então lembrando, lá em cima, no continente. Massa quente e úmida. Por que é quente e úmida? Porque se forma sobre a região amazônica, né? A região amazônica ocidental, que é uma região quente, tá? Não é uma região equatorial, e é uma região úmida, né? Você tem lá a bacia amazônica. Ela atua durante todo o ano, verão até o sul do Brasil, retraindo-se no inverno. Provoca chuvas na Amazônia, em boa parte do país, durante vários meses do ano. Massa equatorial atlântica. Agora pegando lá a região atlântica. Massa quente e úmida, formada pelos ventos alísios que sopram das zonas de alta pressão, né? Alta pressão subtropical do hemisfério norte. Atua nas regiões norte e nordeste ao longo do litoral. No encontro dessa massa com a massa polar atlântica, a ocorrência de chuvas de frente de alta intensidade. Tá? Massa tropical continental. A massa tropical continental forma-se na região então do Mato Grosso do Sul e Paraguai, na região do Chaco, em função do aquecimento da região. É mais frequente nos períodos de primavera e verão, e verão e outono. Então, você tem nessa região do Chaco uma elevada temperatura. No verão, daí, vocês vão ter um alto teor de umidade, enquanto no inverno, um baixo teor de umidade. Então, essa é uma característica da massa tropical continental. Já a massa tropical atlântica é uma massa também quente e úmida, porque está se formando sobre a região atlântica. Forma-se sobre os oceanos Pacífico e Atlântico e frequentemente se mistura a massa polar atlântica, agravando as condições do tempo na faixa litorânea e serras vizinhas. E a massa polar atlântica, né, ela pode ter uma influência mais continental ou uma influência mais marítima. Tá? Então, você tem um baixo teor de umidade, no caso dela ter uma influência mais continental, e baixa temperatura. Então, você vai ter no outono e inverno, precipitação moderada, seguida de baixas temperaturas, muitas vezes com ocorrência de geadas e uma sequência de dias ensolarados. Já quando ela é marítima, você tem ela fria e úmida, então vai penetrar no sul do país através do litoral. Pode agir no sul da Amazônia, isso daqui é importante, pessoal. Como eu falei para vocês, essa massa polar atlântica, MPA, ela pode chegar até o sul da Amazônia, quando há recuo da MEC, que é a massa equatorial continental, resultando então em queda de temperatura lá nos estados do Acre e Rondônia, originando o fenômeno denominado de friagem. Então, aqui só um exemplo da massa de ar polar continental, o desenvolvimento dela e como que ela se apresenta. Então, quando você tem aqui, ó, né? Então, aqui, na realidade, você tem a gente vai falar para frente,
uma frente, tá? Então, associado aqui, você tem uma frente, nesse caso, uma frente fria. Então, as frentes, o que elas são? São linhas ou zona de contato da superfície frontal com a superfície do solo ou qualquer plano horizontal. A superfície frontal é a superfície de descontinuidade entre duas massas de ar de temperaturas diferentes. Podem ser classificadas, então, frente fria, frente quente, oclusão e estacionária. Independentemente do caso, e daí voltamos à questão conceitual da física, as massas de ar de menor temperatura, o que acontece com as massas de ar de menor temperatura? Elas têm maior densidade. Se elas têm maior densidade, elas ficam embaixo. Então, elas permanecem em contato com a superfície do solo, fazendo com que as massas de maior temperatura, as de menor densidade, se elevem sobre a superfície frontal. Então, olha lá, ó. Frente fria, como que vai, né, se comportar uma frente fria? Então, tem aqui, ó, pessoal, vamos por partes. A frente fria, a massa fria está aqui. Ela está se deslocando aqui para a nossa direita. E aqui eu tenho uma massa de ar quente. O que vai acontecer quando essa massa aqui ela vai se deslocando aqui para a nossa direita? Então, olha lá, descontinuidade frontal, na qual uma massa de ar de menor temperatura desloca da superfície do solo uma massa de ar de maior temperatura. Então, essa massa de ar frio, ela vai fazer com que essa massa quente ela se desloque para cima. À medida que ela sobe, o que vai acontecer? E isso ocorre de uma maneira mais abrupta. Você tem formação de uma série de nuvens aqui. Entre elas, e o que chama mais atenção nesse caso aqui, é essa nuvem aqui, CB, que é uma nuvem de desenvolvimento vertical, que é a cumulonimbus. A cumulonimbus é uma nuvem que causa bastante precipitação. Tá? Uma precipitação mais intensa. Então, ela desloca para cima essa massa de ar quente. Vocês viram lá na parte de umidade relativa, que quando você vai subindo, né, em temperatura, quando você vai subindo, a temperatura vai diminuindo. Quando você vai subindo, a pressão máxima de vapor de água diminui. Então, o que acontece? O vapor que está aqui, ele vai subindo, vai diminuindo a temperatura, o exinho vai se tornando exão, né? A pressão real de vapor de água vai se tornando a pressão máxima. Você tem a condensação. Né? Condensação, você tem as nuvens. E quando a condensação está no estágio bastante avançado, você tem a precipitação, que a gente vai falar mais nas próximas aulas. Certo? Então, guardem bem que a frente fria, ela vai deslocar essa massa de ar mais quente para cima, tá? Fazendo com que você tenha chuva de alta intensidade. Tá? Então, o que vai acontecer nesse ponto aqui? Ó? A pressão ela sobe, tá? A temperatura diminui, chuvas muitas vezes fortes, acompanhada de trovoadas e por vezes granizo, associada então à nuvem CB, e umidade relativa elevada durante a precipitação. Como que se representa essa frente fria em um mapa? Então ela vai ser representada dessa forma aqui, ó, que está aqui em azul. Claro que não vai ter esse indicativo aqui, é um exemplo, mas o que você sabe? Que na frente, né, onde tem essas pontas aqui você vai ter um ar mais quente, temperatura mais alta, e atrás chegando uma temperatura mais baixa. E a frente quente, pessoal, o que acontece? Olha lá, agora a mesma coisa, eu tenho uma frente
mais fria nesse ambiente, eu tenho uma frente quente aqui chegando. Tá? Então, descontinuidade frontal, na qual uma massa de ar de menor temperatura é substituída, ela vai ser empurrada junto ao solo por uma massa de ar de maior temperatura. Então, notem que quando você vai empurrando essa frente fria para o lado direito, essa massa de ar aqui, parte dela ela vai subindo. Ao subir, ela forma um tipo de nuvem aqui bastante característico, que é a nuvem CI, que é a nuvem do tipo cirrus, que a gente vai falar mais sobre ela para frente. Então, a nuvem do tipo cirrus é uma nuvem alta formada por cristais de gelo. Nesse ponto, então, o que a gente tem? A pressão ela vai se estabilizar, a temperatura aumenta, chuva contínua ou intermitente, então, diferentemente de uma frente fria, aqui a frente quente, você tem uma chuva daquela contínua, ao longo do dia, mais fraca, causada por essas outras nuvens aqui. E a umidade relativa pode aumentar um pouco, né, em função, claro, dessa precipitação. Como que se representa? Né? Se representa com essa figura aqui, né? Com essas semicircunferências, indicando que na frente você tem um ar mais frio e atrás, chegando ali, você tem um ar mais quente. Oclusão, né? A oclusão é a descontinuidade frontal resultante da superposição de uma frente quente e uma frente fria. Gera o processo de frontólise, né? Então, você tem aí a dissipação, a quebra, né, dessas frentes. Então, imagine o seguinte, você tem um ar frio aqui, uma massa fria chegando, um ar quente aqui, só que essas massas aqui, elas estão bem estabelecidas nessa área. Né? Então, acaba ocorrendo essa dissipação. Né? Então, você tem essa sobreposição, né? Claro, com tempestade nessa região aqui, mas essa frente aqui, por exemplo, não avançando tanto, né, nesse caso. Então, às vezes, dependendo da massa de ar, né, ela acaba não se desenvolvendo porque a outra ela está mais forte, digamos. E frente estacionária, né, toda descontinuidade frontal que apresenta pequeno ou nenhum deslocamento horizontal. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Uma massa quente está passando para lá e uma massa fria está passando para cá. Então, você tem um contato entre elas aqui, né? E que tem ali uma oscilação entre esse comportamento, né, dessas massas de ar. Aqui, exemplo para vocês. Então, notem aqui, ó. O que a gente tem representado nesse mapinha aqui do CIMIPAR? Então, você tem, agora vocês já podem falar, ó, isso daqui é uma massa, uma frente fria, né? Uma frente fria, o que vai acontecer? Temperaturas mais altas aqui na frente, temperaturas mais baixas aqui atrás. Aqui, outra frente fria. Tá? Aqui, nós temos uma frente fria chegando aqui à região sul do Brasil. O que acontece? Essa frente fria, temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas, vai provocar vai provocar precipitações mais intensas, né? Então, aqui você tem uma região de alta pressão, aqui você tem uma região de baixa pressão, então aqui você tem instabilidade atmosférica, aqui estabilidade, aqui também estabilidade atmosférica. Essa frente fria, ela vai avançar, né? Depende dessa massa de ar quente e seco. Então, ela começa a avançar aqui, dependendo da intensidade dessa frente fria, ela consegue se deslocar mais ou menos. Então, às vezes, essa massa aqui, essa frente fria aqui, ela vai ficar parada em determinado ponto, não conseguindo avançar,
e provocando precipitação em determinada região. Então, aqui nesse caso, imagine se essa massa de ar seco e quente estivesse bastante forte, você vai ter bastante chuva, né, no Rio Grande do Sul, tá? Então provocando ali alagamentos, né, e ela não avançando. Então ela pode, inclusive, aqui se dissipar, né, ela não avançar nessa daqui, tá? E aqui você tem uma frente quente, né, certo? Aqui uma outra figura para vocês, né, mostrando também a mesma coisa. Então, locais de alta pressão, então onde você tem estabilidade atmosférica, locais de baixa pressão, tá? Aqui uma frente fria, tá? E aqui uma região, quando você tem aí massas de ar associadas a essas massas de ar, você tem essa figura aí que é o chamado cavado, tá? E aqui um vórtice, que é uma outra figura. Bom? Voltando agora para falar com vocês. Pessoal, ficou alguma dúvida? Por enquanto, não. Que beleza! Assim que é bom, né? Sem dúvidas. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar, vou pedir para a Andréa disponibilizar lá para vocês na UFPR Virtual os exercícios, então, da aula de hoje, referentes à parte de ventos e massas de ar. A mesma coisa que a semana passada, né? Dei uma olhada lá, e daí qualquer dúvida, só entrar em contato, tá bom? Só mandar ali no grupo que daí a gente vai conversando. Tá bom. Certo? Então tá bom. Então eu vou encerrar aqui a nossa gravaçãozinha, desejando então um bom restinho de semana e bons estudos aí para vocês. Tá?